Vamos começar a exploração de hoje com um contraste visual que é, no mínimo, de cair o queixo. E bota contraste nisso. Pois é. Imaginem, para quem nos acompanha agora, aqueles painéis eletrônicos piscando em verde brilhante no distrito financeiro, a Bolsa de Valores de Buenos Aires batendo recordes históricos. O índice S&P Merval, né? Exatamente, o S&P Merval, que é o grande termômetro das ações argentinas, renovando máximas dia após dia. E o governo comemorando um superávit orçamentário inédito. Algo que não se via nas contas públicas há mais de uma década. Isso. Mas aí basta virar a câmera para o outro lado da mesma cidade. E a imagem muda completamente. Totalmente. As ruas tomadas por multidões, colunas de fumaça subindo, confrontos super intensos com a polícia, aeroportos completamente paralisados, com voos cancelados. Inclusive voos para o Brasil. Exato. E o país inteiro mergulhado em greves gerais. É como observar duas nações completamente distintas operando realidades opostas, mas ocupando o exato mesmo espaço geográfico. E essa imagem dupla resume de forma brutal a complexidade do momento atual. E para quem está ouvindo, o objetivo desta nossa análise profunda de hoje é justamente desvendar as engrenagens desse paradoxo. O que o mundo financeiro está chamando de o experimento argentino. Sobre a presidência de Javier Milei, há um choque frontal, quase tectônico mesmo, entre a lógica implacável das planilhas macroeconômicas e a gravidade palpável das tensões sociais nas ruas. E para entender como esses dois mundos colidem, nós mergulhamos em uma verdadeira montanha de fontes, cobrindo todos os ângulos possíveis. O volume de dados é impressionante. Sim, nós cruzamos relatórios do mercado financeiro, como os da Aberdeen Investments e do portal Investidor 10. Com análises jurídicas internacionais bem profundas, tipo as da Constitution Net e da International Bar Association. E fomos buscar também artigos acadêmicos da Universidade Nacional da La Plata para entender a teoria por trás da prática. E claro, para termos o quadro completo e com total imparcialidade, trouxemos os manifestos de quem está no asfalto. Comunicados oficiais da Confederação Geral do Trabalho, a poderosa CGT. Declarações da Federação Argentina de Municípios, a FAM, além de toda a intensa cobertura jornalística de portais como o G1 e o Congresso em Foco. Lembrando que a nossa missão aqui não é tomar partido. De jeito nenhum. O objetivo é relatar os fatos cruzados e as visões que são dramaticamente divergentes e que estão fervendo no país vizinho. O grande mistério que precisamos decifrar hoje é como um pacote de medidas consegue gerar uma euforia tão gigantesca em Wall Street. E, simultaneamente, um nível de desespero social tão agudo a ponto de paralisar o transporte, a educação e a saúde de uma nação inteira. É o choque clássico entre o indicador matemático e o esgarçamento do tecido social. Então vamos destrinchar isso por partes. Começando pelo coração da estratégia do governo. A famosa política de motosserra. Exato. E é importante deixar claro para quem acompanha a gente que isso nunca foi apenas um slogan pitoresco de campanha. Com uma ferramenta barulhenta balançando em um palanque. Trata-se de uma doutrina econômica de terapia de choque puríssima. Ela foi desenhada cirurgicamente para aniquilar um problema crônico. E para quem está ouvindo ter uma dimensão do abismo, a Argentina fechou o ano de 2023 com uma inflação na casa dos 211%. 211%? É surreal, e o país sangrava com déficits fiscais ininterruptos desde 2009. Pois é, a lógica da motosserra é cortar o mal pela raiz, custe o que custar. E os números do primeiro ano mostram um ritmo de execução frenético. Uma redução drástica de 18 para apenas 8 ministérios. O corte direto de 37 mil funcionários públicos. A eliminação sumária de secretarias, subsecretarias. E um ritmo alucinante de cerca de 2 desregulamentações aprovadas por dia, logo no primeiro ano. Na visão do mercado, o diagnóstico era óbvio, né? Sim.
O Estado argentino era visto como um gigante obeso e ineficiente, que precisava ser drasticamente reduzido para que a iniciativa privada pudesse voltar a respirar. O problema com essa lógica de extirpar a doença é o que acontece com o paciente durante a cirurgia. É aí que a coisa complica. Com certeza. Se a gente conectar esses números frios ao fator humano, a realidade ganha contornos muito dramáticos. Porque a motosserra corta de verdade. Exato. Quando a lâmina atinge a estrutura de um estado que sustenta milhões de pessoas, a amputação causa uma dor social aguda e imediata. Não estamos falando apenas de burocratas em escritórios em Buenos Aires. Não mesmo. As nossas fontes revelam, por exemplo, um corte de 34% nos subsídios de energia elétrica. 34% de uma vez? E uma queda real de 25,5% nas transferências para o funcionamento básico das universidades públicas. Além de 31% de corte nas despesas com pesquisa científica. Sim, o CONICET, que é o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, super renomado, perdeu 9% da sua força de trabalho em questão de meses. O que gerou uma fuga de cérebros irreparável. Pesquisadores de ponta simplesmente abandonando o país. É um desmanche agressivo de estruturas que, bom, o mercado considerava insustentáveis. Mas a metáfora da motosserra revela sua própria falha aí. Ela não faz cortes cirúrgicos e precisos com o bisturi. Ela derruba a árvore inteira. Isso. E quem absorve o impacto massivo dessa árvore caindo no curto prazo é a população que dependia daquela sombra. Traduzindo esse corte de 34% em subsídios de energia para a vida real, não é apenas um número na planilha do Ministério da Economia. Significa que a conta de luz da padaria da esquina triplicou da noite para o dia. E que a passagem do ônibus passou a devorar uma fatia gigantesca do salário. Do salário de quem precisa cruzar a região metropolitana de Buenos Aires todos os dias para trabalhar. E aqui entra o ponto de virada que deixou os analistas financeiros globais absolutamente perplexos. O famigerado milagre do superávit. Esse milagre mesmo, porque, contra muitas apostas, a matemática fria da planilha entregou o resultado prometido. Pela primeira vez em 12 longos anos, a Argentina registrou um superávit orçamentário. Nós estamos falando de 589 milhões de dólares positivos logo em janeiro de 2024. Uma reversão histórica de um déficit de 4,4% para um superávit de 0,3% do PIB. E aquele monstro indomável da inflação, de 200 e tantos por cento, começou a ceder. Caiu para uma taxa mensal de 2,7% no final do ano. Na perspectiva de Wall Street, a equação é linda e funciona muito bem. Contas em ordem atraem um olhar de investidores internacionais, estabilizam o peso frente ao dólar e acalmam a volatilidade dos mercados. Não é à toa que os relatórios do portal Investidor 10 mostram a bolsa renovando as máximas. E os fundos de índice com exposição à Argentina disparando. O capital estrangeiro adora previsibilidade fiscal e responsabilidade com as contas públicas. Mas o contraponto a esse aplauso todo do mercado é o custo humano desse milagre. A face sombria nas ruas não aparece no painel da Bolsa de Valores. Não aparece. Os mesmos relatórios econômicos que celebram o superávit também revelam que a economia real está encolhendo vertiginosamente. O PIB da Argentina contraiu 3,0% em 2024. O desemprego, que estava estabilizado, subiu para 6,9%. E vale ressaltar que essa métrica afetou desproporcionalmente as mulheres. A taxa de desocupação feminina saltou de 6,3% para 7,9%. Mas o dado mais aterrorizante que cruzamos nessa pesquisa toda é o salto da pobreza. Esse número é chocante. O índice disparou de 42,5% para assustadores 52,9% da população. Isso significa que mais da metade de um país inteiro está vivendo abaixo da linha da pobreza. Mais da metade. E o fim do controle de preços foi um dos primeiros alvos da motosserra. A ideia do governo era deixar o livre mercado regular a oferta e a demanda, acabando com aquela escassez artificial nas prateleiras dos supermercados. Só que no dia seguinte ao fim desse controle, a realidade foi muito brutal.
Alimentos essenciais e remédios básicos dispararam 40% de uma só vez. 40% num único salto. E o resultado prático nas farmácias foi o que os dados mostraram. Uma queda monumental de 45,8% nas vendas de produtos farmacêuticos em um único mês, se a gente comparar o ano anterior. E não é que as pessoas deixaram de ficar doentes. Elas simplesmente pararam de comprar remédios para pressão, diabetes, antibióticos, porque tiveram que escolher entre a farmácia e o supermercado. Esse é o clímax da nossa análise. O país ganha estrelinhas de bom comportamento na caderneta do Fundo Monetário Internacional, o FMI, porque está fazendo o tal do dever de casa fiscal. Exatamente. Mas a economia de calçada asfixia quem precisa comprar paracetamol. E a grande ironia de tudo isso é o posicionamento do próprio FMI. Uma ironia histórica fascinante, para ser sincera. O FMI passou as últimas décadas sendo visto em toda a América Latina como o grande vilão institucional. Aquela entidade que sempre exigia cortes impiedosos de gastos em troca de pacotes de empréstimos. Mas desta vez o FMI elogiou o compromisso fiscal do governo argentino e logo em seguida fez um alerta quase inédito. Eles declararam publicamente que o peso do ajuste não pode cair de forma desproporcional sobre as famílias trabalhadoras. Quando o próprio Fundo Monetário Internacional, que é o arquiteto histórico das políticas de austeridade, diz que um país está cortando fundo demais na carne da base social, tem-se a medida exata de quão extrema e afiada é essa motosserra. O que nos leva diretamente para o epicentro da crise institucional de agora. O dilema do trabalhador e o embate em torno da chamada Lei de Bases. Essa legislação é a menina dos olhos da equipe econômica. E para o governo e o setor empresarial, é a chave de ouro para a atração de investimentos. O diagnóstico oficial se apoia em dados pesados, de fato. Cerca de 40% da força de trabalho argentina está submersa na informalidade. São milhões de pessoas operando totalmente fora do sistema, sem contribuir e sem garantias. E o país amargou a perda de aproximadamente 300 mil vagas formais de emprego recentemente. Para a visão de mercado, a legislação trabalhista vigente era uma âncora colossal. Regras extremamente engessadas e a ameaça constante de processos trabalhistas milionários criaram uma verdadeira fobia de contratação nos empresários. Então, a solução aprovada no Senado e que avança na Câmara é uma desburocratização radical. E é no detalhamento dessa flexibilização que o tecido social ameaça rasgar de vez. Vamos colocar as cartas na mesa para quem acompanha a gente. Eles mexeram em pilares estruturais gigantescos do mundo do trabalho. Primeiro, a jornada diária. A carga semanal de 48 horas se mantém, mas a lei permite a criação de um banco de horas flexível. Que na prática permite que empresas exijam jornadas diárias de até 12 horas sem pagar um centavo de hora extra imediata. Desde que ofereçam um descanso de 12 horas entre os turnos. Segundo ponto, o período de experiência. A regra histórica de 3 meses foi includida. Saltou para 6 meses como padrão, podendo ser estendida para 8 meses em empresas de médio porte. E chegar a absurdos 12 meses em microempresas. E aqui a gente precisa pausar para entender o impacto psicológico e material disso tudo. Rotina de quem acorda às 5 da manhã para trabalhar. Um período de experiência de 1 ano significa viver 365 dias com uma guilhotina suspensa sobre a cabeça. O trabalhador passa 1 ano inteiro sem saber se terá renda no mês seguinte. Porque o empregador pode simplesmente demiti-lo sem aviso prévio e sem o pagamento de qualquer indenização rescisória. É a transferência de todo o risco inerente ao negócio, das costas do empresário para as costas da parte mais frágil da relação. A justificativa do governo para a terceira mudança bate de frente com esse medo. Eles determinaram a substituição gradual daquela indenização pesada por demissão por um modelo chamado Fundo de Cessação Laboral. A lógica seria parecida com os fundos de garantia internacionais. A própria empresa e, dependendo do acordo coletivo, o funcionário também contribuem mensalmente. Isso cria um cofrinho para o caso de desligamento. E para os investidores, isso acaba com a incerteza jurídica. E com a chamada indústria da multa que quebrava pequenas empresas.
Tem também o chamado blanqueio, né? Isso, que é um perdão bem generoso de multas e encargos retroativos para as empresas que tirarem seus funcionários da informalidade e assinarem a carteira. Na teoria, fica mais barato, previsível e menos arriscado contratar. Logo, as vagas deveriam se multiplicar. Mas os juristas e as federações municipais acionaram os alarmes de incêndio. Lendo os manifestos da Federação Argentina de Municípios, a FAM, que reúne centenas de prefeitos que lidam com a pobreza lá na ponta da linha, os termos usados são duríssimos. Eles classificam essa reforma trabalhista como um autêntico retorno à Argentina do ano de 1900. E eles trazem um peso histórico importante para essa discussão: a infame Lei Banelco. Para quem não tem familiaridade com o termo, no ano de 2000, a Argentina tentou passar uma flexibilização trabalhista muito similar, sobre a promessa de gerar empregos. E o caso terminou num escândalo monumental de corrupção. Senadores teriam recebido subornos através de cartões de débito da rede Banelco para aprovar a lei. A reforma passou, o emprego não veio e o país mergulhou na crise apocalíptica de 2001. Para as frentes sociais, a história prova que precarizar o trabalho nunca gerou emprego estrutural, apenas barateou demissões. Tem um ponto na lei que chamou muita atenção dos acadêmicos: a criação da figura do trabalhador independente, com até 3 colaboradores. Isso é bem polêmico. Muito. Na prática, o indivíduo abre mão do vínculo empregatício formal, atua como um autônomo e pode ter até 3 outras pessoas trabalhando com ele no mesmo regime, sem nenhum dos laços burocráticos tradicionais. Para o governo, isso é reconhecer a realidade de pequenos empreendedores que já operam na informalidade e trazê-los para a luz. Mas para os pesquisadores da Universidade de La Plata, lendo os artigos deles, isso é a institucionalização e legalização em massa da precariedade. O Estado não está se retirando para deixar o mercado agir. O Estado está agindo para reregular as regras do jogo a favor de quem detém o capital. Esses trabalhadores independentes perdem o direito a férias remuneradas, ao 13º salário, à proteção contra acidentes. O capital humano deixa de ser visto como um conjunto de cidadãos com direitos. Passa a ser tratado estritamente como um insumo produtivo descartável que pode ser ligado e desligado conforme a conveniência do fluxo de caixa. Outra frente de batalha intensa é o esvaziamento dos sindicatos. A lei ataca o direito de greve ao exigir que serviços considerados essenciais operem com uma capacidade mínima. Do refém por líderes sindicais e continue produzindo. Mas para os sindicatos? Para os sindicatos, isso aniquila a principal ferramenta de barganha do trabalhador. Se uma greve é obrigada a manter 75% da operação funcionando, ela deixa de ser uma greve de pressão. E vira um mero inconveniente operacional para o patrão. E vale lembrar que a Argentina não é um país com sindicatos dóceis. De forma alguma. Há uma tradição histórica formidável e profundamente enraizada de organização dos trabalhadores, que remonta diretamente à era de Juan Domingo Perón. A Confederação Geral do Trabalho, a CGT, possui uma capilaridade social, um poder de comunicação e uma força de mobilização nas ruas que a gente raramente observa em outros lugares da América Latina hoje em dia. Quando eles decidem cruzar os braços, bancos fecham, as escolas não abrem, trens não saem das estações. E as fumaças e os confrontos com a polícia nas ruas de Buenos Aires não são apenas manifestações políticas genéricas. É o pavor visceral, material e muito real de quem vê décadas de garantias sendo dissolvidas sob o verniz retórico da modernização. Isso nos leva ao desafio final do modelo. A grande aposta de longo prazo que determinará o sucesso ou o fracasso completo deste experimento. Porque para que todo esse sacrifício, o corte de subsídio, a dor da pobreza em 52,9% e a perda de direitos trabalhistas façam sentido na equação do governo, o capital estrangeiro precisa entrar como um tsunami. Se o país já arruma a casa fiscal, reduz drasticamente o custo da mão de obra e corta impostos corporativos, a lógica é que as multinacionais deveriam fazer fila. Fila para construir fábricas, abrir empresas e contratar o trabalhador flexibilizado. Mas os relatórios econômicos internacionais, como os do Instituto Prime Economics, apontam uma falha catastrófica em potencial nesse motor de crescimento. O famoso paradoxo do consumo. Exato.
Se o mercado interno está absolutamente congelado, se as pessoas comuns não têm poder de compra porque os salários reais caíram brutalmente. Com uma queda registrada de 2,6% só no primeiro ano, corroídos pela inflação residual. Quem exatamente vai consumir o que essas novas fábricas produzirem? Uma população onde mais da metade está na pobreza, não compra eletrodomésticos, não financia carros, não vai a restaurantes. Como apontou um analista do Centro de Pesquisa Chatham House, o próprio esmagamento do consumo afasta a recuperação econômica real. Além disso, investidores globais têm uma memória longa. Muitos já perderam bilhões na Argentina no passado. E podem muito bem optar por uma estratégia defensiva de esperar para ver. Ver se o governo sobrevive ao próprio remédio amargo antes de comprometer capital estrutural no país. E essa sobrevivência não é garantida. O partido do governo não possui maioria absoluta em nenhuma das casas do Congresso. A aprovação da lei de bases não foi um passeio no parque. Exigiu um desgaste político massivo, concessões de última hora e até um voto de Minerva dramático da presidência do Senado para não naufragar. Essa fragilidade institucional é o calcanhar de Aquiles da terapia de choque. O sucesso da motosserra depende única e exclusivamente da tolerância pública prolongada a um nível altíssimo de sofrimento material e insegurança diária. Até quando a base social que perdeu o poder de compra e perdeu os subsídios básicos vai aceitar a narrativa oficial de que a miséria de hoje é o passaporte obrigatório para a prosperidade do amanhã. A história sociológica mostra que a precarização prolongada sem resultados tangíveis esgarça a confiança nas próprias instituições democráticas. Não há como negar que o experimento argentino se transformou num laboratório a céu aberto, um espetáculo macroeconômico que o mundo inteiro está acompanhando com uma lupa. De um lado, conseguiu o impensável: frear a queda livre dramática da moeda, registrar um superávit que quebrou um jejum de 12 anos. E reanimar a confiança do mercado financeiro internacional de uma forma eletrizante. Mas, do outro lado da moeda, mergulhou a nação em um estado de beligerância e greve permanente. Empurrou uma massa de cidadãos para a pobreza e transformou o piso das garantias de trabalho num terreno escorregadio. É o choque mais puro da racionalidade do mercado colidindo contra a complexidade irracional e dolorida da vida humana real. E o laboratório continua funcionando, com as peças em constante movimento. Juízes emitem liminares barrando partes dos decretos. O Congresso atua como um pêndulo, retalhando textos. E os sindicatos testam a resiliência das ruas, enquanto o governo aposta todas suas fichas em uma visão inabalável de longo prazo. A estabilidade de tudo isso é sustentada por fios muito finos. Para encerrar a exploração de hoje, o compromisso aqui é sempre conectar a grandiosidade desses eventos externos com as reflexões que batem à nossa própria porta. Observar a Argentina é fascinante, mas inevitavelmente nos obriga a segurar um espelho para nossa própria organização como sociedade. A grande questão que fica no ar para quem nos ouve hoje é: até onde vai a resiliência de um povo em nome de uma promessa econômica? Pensei um pouco sobre a nossa própria realidade política. Será que esse modelo agressivo de motosserra teria algum espaço para avançar no Congresso brasileiro atual, hoje liderado por Hugo Motta e Davi Alcolumbre? Uma excelente reflexão para levar adiante. Deixamos essa provocação no ar para quem está ouvindo continuar explorando e questionando o mundo ao redor. Continuem curiosos, desafiem as narrativas simples, busquem sempre múltiplas perspectivas e nunca deixem de olhar além das manchetes fáceis. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise profunda.